Olá, saudações! Sejam todos bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, neste vídeo eu quero convidar vocês a fazer uma reflexão comigo sobre o momento atual que estamos vivendo. Não apenas em relação a essa pandemia que está aí, derivada desse vírus, não apenas sobre isso, mas uma reflexão geral, social, religiosa também, e, digamos, morais, e outras questões relacionadas, tipo respeito, temor de Deus e questões análogas. Bem, vamos começar pelo seguinte. Estamos vivendo aí atualmente essa questão aí desse vírus, blá, 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 e também essa pandemia, essas questões aí que eu não vou entrar em detalhe, tá enchendo o saco já. E muitas pessoas ficam compartilhando no Facebook e em outros meios que isso é castigo de Deus, porque o ser humano está pecando contra Deus, os carnavais da vida aí, libertinagem, praticando sacrilégio, em escolas de samba, essas questões. Aí eu fiquei pensando o seguinte: será que Deus é vingativo a esse ponto de fazer isso? Ou seja, de responder a essas questões todas, essas ofensas ao filho dele e outras questões, mandando um vírus? Será que essas pessoas não pensam nisso? Será que elas não refletem, não leem o Evangelho? Será que Deus é como um homem vingativo, que logo de imediato a uma ação ofensiva contra ele vai logo se vingando? Deus não é assim, pessoal. Não vou entrar aqui em detalhes mais aprofundados teológicos, mas não se trata disso. O vírus em si, isso que está aí, é uma prática humana, digamos assim, é resultado de atitudes, atividades humanas, não de Deus. Não coloquem Deus no meio disso tudo, não. Aí depois vem também essas questões aí de profecia, isso, aquilo, outro, porque foi profetizado. Não, pessoal, eu vou fazer um vídeo específico, talvez, sobre questões semelhantes a essa. O que eu estou querendo dizer logo de início é o seguinte: as pessoas não sabem mais, digamos assim, de um modo geral, a fazer uma divisão, o que é de Deus e o que é do homem. É complicado, mas logo de início é isso. Aí depois a gente pode se estender, digamos, o que eu andei pensando, refletindo, para outras questões sociais. Por exemplo, em tempos pretéritos, quando eu morava no interior, as pessoas tinham um respeito aos mais velhos. Aí, com essa pandemia aí, pelo que eu vi aí numa matéria na Itália, estão deixando os idosos a partir de 80 anos sozinhos para morrer sozinhos, à míngua. Em tempos pretéritos não era assim. Havia um respeito grande pelos mais velhos. A gente vê também, até em filmes como No Senhor dos Anéis, onde naquele momento de guerra, de conflitos, quem era mais protegido eram as crianças, as mulheres e os idosos, de um modo geral. Hoje não. As coisas mudaram. Hoje existem abortos legais, assassinatos de crianças legais ainda no ventre da mãe, assassinato de bebês. E na outra extremidade, que são os idosos, que Cícero diz que deve-se respeitar os idosos, estão deixando uma míngua. Idosos, pelo que eu vi na Europa, estão pedindo para morrer, para praticar a eutanásia pelo abandono dos próprios filhos. Em tempos pretéritos não eram assim. Havia um temor dos filhos em relação aos seus pais, mas esse temor vinha antes a Deus,
pois temia-se a Deus, havia ali o mandamento, o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe, e isso era colocado em prática. Não abandonava os filhos em hospitais, não deixavam os pais doentes à mínguas, havia um cuidado. A gente vê também ali na Bíblia, se eu não me engano, com Isaías e Rebeca, quando Jacó e Esaú, que eram os filhos deles, entraram em conflitos, e Isaías queria, aliás, era Esaú, queria dar cabo praticamente da vida de Jacó, por Jacó ter, digamos assim, roubado a bênção, ludibriado ele e tomado a bênção que Isaías ia dar para Esaú. Jacó praticamente ludibriou e tomou. Leiam aí na Bíblia. E Esaú afirmava que não fazia nada até o momento, por causa que o pai estava vivo, mesmo Isaac estando cego, praticamente cego, sem ver, sem perceber. Havia um temor. Ele dizia, não, meu pai está vivo, eu não posso fazer nada enquanto meu pai estiver vivo. Uma vez que meu pai não estiver mais vivo, eu vou tomar uma atitude. Hoje não existe mais esse temor. Quando eu morava no interior, com meus avós, que eu fui criado boa parte do tempo com meus avós e meus tios quando entravam em conflito, em alguma divergência, discussões verbais que exagerava, minha avó chegava e dava um basta. Ninguém questionava a autoridade da minha avó. E quando minha avó pedia uma ou duas vezes, que estava a uma certa distância, e pedia, e eles não obedeciam, então ela recorria à autoridade maior. Ela dizia, Francisco está vindo ali. Todo mundo ia para o seu lugar, meus tios. Cada um sabia o seu lugar. Era um respeito. Enquanto meu avô estava dentro de casa, eu nunca vi uma briga dos meus tios. Vi sim divergência enquanto a gente era criança, mas questões próprias de criança, que é inevitável. Mas de adultos, não, eu nunca vi. Nunca vi na presença do meu avô meus tios brigarem. Na ausência, tudo bem, mas na frente de meu avô, jamais. Era uma época onde não tinha estatuto do idoso, essas coisas, mas havia respeito. Eu me recordo que tinha um senhor lá em Santa Luzia, onde eu nasci, chamado seu Zé Bezerra. Ele cuidava dessa questão da água, se não me engano, trabalhava para o SAAI. Se eu não me engano, ele já faleceu. A gente brincava de bola ali na rua da gente, e quando ele passava, a gente parava, porque enquanto estivesse caminhando alguém mais velho, sobretudo ele, que ele, se pegasse a bola, o pessoal dizia que ele furava ou levava para ele. Eu nunca vi isso acontecendo, mas cria-se uma espécie de temor, entre aspas. E quando ele passava, a gente parava. E se um senhor, alguém mais velho, um idoso, passasse, e a gente estivesse jogando bola e a bola tocasse nele, ele tinha todo o direito de pegar a bola ou levar, ou ao cortar, fazer o que for. E os avós da gente, os pais da gente, não questionavam em hipótese alguma. Ainda dizia, bem feito, não mandei desrespeitar os mais velhos. Hoje não existe mais isso. Os mais velhos, na época, quando estavam conversando entre si, ai daquele, a criança, o mais novo, que passasse na frente deles. Era inadmissível. Ninguém se atrevia a perguntar do que se estava conversando. Qual era o tema, o assunto ali. Eu digo pessoas mais novas, que nem a gente na época, crianças. Não tinha isso. Lembro também de mulheres grávidas, era um respeito tremendo. Às vezes, o respeito era tão grande que se uma mulher mais grávida, aliás, uma mulher grávida, pedisse alguma coisa para alguém e alguém não desse, tinha lá uma espécie de mito que criava um três sol no olho da pessoa. A pessoa tinha que atender o pedido da mulher grávida. Era um respeito. Respeito em automóveis, tinha tanto idoso quanto mulher grávida tinha preferência em automóveis, seu lugar garantido,
para sentar, onde chegava, eu lembro que tinha que ter uma cadeira, o pessoal, e a gente que era criança ia buscar uma cadeira para os mais velhos, para uma mulher grávida. Isso de forma espontânea, não havia estatuto. Aí hoje não existe mais isso. Deu para compreender? Não existia também, na época, Estatuto da Criança e do Adolescente, esse tal de ECA. Mas havia disciplina, havia respeito, havia temor aos pais. Quando a criança, como é que se diz, ultrapassava o limite, existia isso aqui. Uma sandália, uma havaiana, para disciplinar. E quando ia crescendo, e se continuasse, ultrapassasse o limite da desobediência, ou praticasse alguma coisa ali que fosse desaprovado, uma vez, duas vezes ou três vezes, sei lá, dependendo dos pais, havia isso aqui, quando eu crescia, no cinto. E se fosse adolescente, um cipó, que era chamado da primeira vara da criança e do adolescente. Hoje não existe mais isso. Ai do pai que disciplinar o filho com a sandália havaiana ou com cinto. Não pode mais. Deu para compreender? Outra coisa também que eu observei é o seguinte, até as piadas eram diferentes. Tinha uma pessoa lá que eu conheci, na minha cidade, lá onde eu nasci, Santa Luzia, chamada Chicola. Trabalhei com ele e tudo. Ele já faleceu novo, bastante novo. Se eu não me engano, entre 96 e 99. Posso estar enganado, mas foi nessa época. Creio que foi em 97, não sei. Mas foi por aí. E ele era bastante cômico, bastante engraçado. Até as piadas eram diferentes, não existia essa questão de politicamente correto. Eu lembro de uma piada que ele dizia que... vou contar uma piada aqui, não se sintam ofendidos, mas é uma piada que não tem nada de politicamente correto. Ele dizia que negro só era gente quando estava no banheiro. Aí uma vez eu perguntei por que. Ele disse, porque quando está no banheiro e chega alguém, o banheiro está ocupado e bate, se tiver um negro dentro, ele dizia, tem gente. Olha só. E o detalhe, ele era negro. Deu para entender? Existia piada com loira, com cabeçudo que nem eu. Ninguém questionava. Era uma coisa sadia. Hoje não pode contar mais piada com negro, com branco, com cabeçudo, com gordo, com magro. Não, é tudo proibido. Deu para compreender? Nessa época também, dia santo era bastante respeitado. Os dias santos realmente eram dias santos. Meu avô, me recordo, minha avó, quando chegava na sexta-feira santa, era em dias santos, era sempre meu avô, para começo de conversa, ele sempre se dirigia para Jesus como nosso Senhor. Minha avó também. E dia santo, quer dizer, na Semana Santa, o temor era maior ainda. Tinha pessoas lá que nem faca tocavam. Facão, essas coisas pontiagudas, machados, que as pessoas trabalhavam lá com machado, com facão, com foice, ninguém tocava nisso, era um respeito, um temor tremendo. Hoje não existe mais isso. Outra coisa também que eu percebia nessa época era o luto. Quando alguém morria, realmente as pessoas sentiam, tinham respeito aos familiares que morriam. Hoje não existe mais isso. Parece que as pessoas comemoram a morte dos outros. Deu para compreender? É assim, pessoal. Uma mudança muito brusca, muito rápida, muito veloz. Nas escolas também havia um respeito dos professores, aliás, dos alunos para com os professores e dos professores para com os alunos. Eu lembro que minhas professoras, que eu tive mais professora na infância mesmo, na primeira infância, que professor, né, ou na transição da primeira para a segunda infância, tive mais professores. Era um respeito de ambas as partes. Eu lembro que eu respeitava a minha primeira professora
como se fosse uma tia minha, era algo realmente respeitoso, e também ela me respeitava. E Dona Cleide também, que foram minhas professoras, Dona Cleide e Dona Conceição. Era um respeito muito grande, e hoje não existe mais isso. E detalhe, a gente aprendia português, matemática, o básico, lógico, né? Na idade da gente a gente aprendia. Hoje não se aprende mais nada, não existe mais respeito, não existe mais nada. Deu para compreender como a gente está caminhando? E as pessoas ainda têm a cara de pau de dizer que esse período é o período das luzes, da ciência. O período, digamos, da tecnologia. Que vale a pena tudo isso, se você não pode usufruir dignamente? Desculpa, passou aqui o vigia, não sei se deu para escutar aí o apito dele. Mas é isso, pessoal. É complicado, extremamente complicado. Não há mais respeito, não há mais temor. As pessoas não sabem mais diferenciar o que é de Deus, o que é do homem. É tudo uma mistura, é tudo passional, tudo emocional. Não existe, sei lá, critérios, hierarquia de valores. Acabou com tudo. Ficou claro? É complicado. Eu tenho um colega que ele protestante. Ele estava numa igreja, aí parece que houve uma divergência comportamental lá, doutrinária, e ele não gostou de ter sido advertido, foi para outra igreja, de outra denominação. Aí houve um caso parecido, também ele saiu e já está na terceira igreja. Aí eu fico pensando o seguinte, o que é que ele vai fazer agora na próxima? Vai montar, criar sua própria igreja? Deu para compreender? Não há mais, sei lá, as pessoas não têm mais critério. Não tem um mínimo de autodomínio, aliás, de autoeducação, de autodisciplina, autonomia. É complicado, é bastante complicado. Não sei, o vídeo anterior que eu fiz aí, eu até relatei que era uma época que não tinha essas ajudas do governo, Bolsa Família, mas as pessoas viviam dignamente, respeitavam nas salas de aula. Eu tenho até um exemplo, que eu já até falei em um dos vídeos anteriores, em um dos primeiros, do seguinte: tinha um colega nosso, quando a gente estudava, logo no ensino, que hoje chama de ensino fundamental, mas logo no início mesmo. Acho que eu tinha 7, 8 anos de idade, ou 9, não sei. Eu lembro do fato. E aconteceu o seguinte: esse colega nosso, ele fazia bagunça na sala, isso, aquilo, outro, e os pais dele foram chamados para falar com ele, adverti-lo. E a mãe dele uma vez chegou, quando ele estava na sala de aula, a mãe dele foi curta e grossa, foi direto ao ponto, curta e grossa no sentido positivo. Chegou lá e falou: ó, fulano, ou você estuda para vencer na vida pelos estudos, ou você vai ser que nem seu pai, vai trabalhar pesado. E detalhe, nessa época não existia 4, 5, 6 caminhos, 10 opções, não. Ou você vencia realmente na vida através dos estudos, do intelecto, ou você ia trabalhar na agricultura, trabalhar no pesado, que chamava. Mas ambos eram honestos. Só que era, digamos assim, meios diferentes, um meio mais pesado, outro meio mais intelectual, e assim sucessivamente. Hoje não, as opções são várias. Você pode ir lá, que eu vi por aí, vender drogas, roubar, praticar um monte de coisa, um monte de opções. Por último, é que talvez você escolha alguma coisa honesta, se não sobrar essas opções. É complicado, pessoal, mas é isso. Espero que tenham gostado, vou finalizar aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com quem vocês gostarem, aliás, com quem vocês quiserem. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.